Oi, oitavo ano. Olha só, hoje a gente vai iniciar o módulo 15, tá? Essa semana eu vou ter 2 encontros com vocês. Esse módulo é um módulo extenso, ele é grande. Então, quando eu colocar os vídeos lá, eu preciso que na segunda vocês assistam pelo menos a metade dos vídeos. E até quarta-feira, a outra metade, tá? Aqui a gente vai falar de fatoração algébrica, fator comum e agrupamento, que são 2 formas de eu fatorar, tá? Algebricamente. Quando eu falo algébrica, significa que a gente está falando de equações com diferentes letras, que são as variáveis, tá bom? Eu vou começar aqui falando de fatoração. Quando a gente fatora um número, a gente utiliza a decomposição de um número em fatores primos, tá? É igual virar e falar assim, olha, eu quero que vocês fatorem o número 20. Como é que vai fatorar o número 20? Vai chegar aqui com a barrinha, vocês lembram disso do 7º ano. Vai ter que começar a dividir por números primos, até aqui o outro lado dá 1. Que número primo o menor número primo que divide 20? O 2. 20 dividido por 2 dá 10, o resultado aqui do lado. Qual é o menor número primo que divide 10? 2 também. 10 dividido por 2 dá 5. Qual é o menor número primo que divide 5? Apenas o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, aqui, ó, eu tenho 2 vezes 2 vezes 5. Se eu multiplicar todos esses números, eu vou ter 20. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4, 20. Então, ó, eu escrevi 20 de uma forma diferente. Eu decompus o número, tá? E eu abri ele. A gente sempre tem o costume de falar assim, na matemática. Abre ele. Não é pegar o número e abrir, não. É você decompor o número para saber como que você vai formar ele, tá bom? É igual o número 10. Se eu for decompor o número 10, o menor que divide 10 é o 2, que dá 5. 2 vezes 5, 10. E o 5 é o próprio 5, que dá 1. Então, o número 10, eu posso escrever como 2 vezes 5, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer na fatoração, tá? A gente vai começar vendo o fator comum. Se a gente observar o número 20, o que eles têm em comum aqui? O número 2, tá? Se eu observar o número 10, o que ele tem em comum? Nada. Então, a gente vai ver esses fatores comuns agora e vai ver como é que a gente pode escrever isso, tá? Deixa eu virar aqui. Outra coisa que eu vou voltar aqui é para mostrar, ó. 20 dividido por 2, o resultado é 10. 10 dividido por 2, o resultado é 5. 5 dividido por 5, o resultado é 1. Tá vendo que vai fazendo um zigue-zague? Isso daqui vocês aprendem no 7º ano, hein, gente? Então, por favor, a mesma coisa aqui, ó. 10 dividido por 2, o resultado é 5. 5 dividido por 5, o resultado é 1. Iniciando sempre pelo menor número primo, a decomposição de um número em fatores primos, tá? Agora aqui, vamos lá. Fator comum, expressão algébrica. Aqui nós temos uma expressão algébrica, que é uma expressão com letras, expoentes e tudo mais. Lembra que eu fatorava um número, eu abria ele em fatores primos? Na letra, eu não consigo fazer isso, mas eu consigo abrir isso de uma forma. Se eu pegar x ao quadrado, como é que eu acho x ao quadrado, né? X vezes x? Então, isso aqui, ó, a gente vai escrever x vezes x vezes y, porque o y tá aparecendo sozinho, mais aqui o 2 e o x, o 2 não tem como decompor, porque ele já é um número primo. Então, eu tenho 2 e o x. Agora, a gente vai observar. Como eu quero fator comum, e a gente vai usar isso para botar em evidência, eu vou explicar para vocês depois o que é evidência, o que tem em comum, tanto nesse termo quanto no outro. Aqui tem um x,
aqui também tem um x. Então, ó, eu vou sublinhar e vou sublinhar. Aqui tem um x e aqui não tem mais nenhum outro x, então eu não sublinho. Aqui tem um y e aqui não tem y. Então, o termo que está em comum, eu vou colocar em evidência. Quando a gente bota em evidência, a gente coloca uma coisa assim, né? Sozinha, para aparecer. Aqui vai ser a mesma coisa. Como que eu vou colocar em evidência? Como essas duas letras, elas são o que está em comum, eu vou colocar ela aqui, abro parênteses. Agora eu vou vir pegando o que sobrou de cada termo. O que sobrou desse termo? XY. XY. Mais, o que sobrou desse termo todo aqui? 2. Isso daqui é colocar o fator comum em evidência. Kelly, mas como é que eu sei que isso tá certo? Se você aplicar a distributiva, que é o famoso chuveirinho, você tem que chegar nesse resultado aqui de cima, ó. X vezes XY, a letra é igual, você vai repetir e vai somar os expoentes. 1 mais 1, 2. E aqui, o Y, ele vai juntar também, ó. Que você está multiplicando o X por isso tudo aqui. A única coisa que ele tem de igual é o X. O Y vai juntar. Mais X vezes 2, 2x. É a mesma coisa, tá bom? Eu vou colocar um outro exemplo aqui. Olha aqui. Eu coloquei 4xy mais 6y. Aqui eu tenho um número 4 e aqui eu tenho um número 6 que não são primos. Então, eu preciso abrir ele, decompor. Então, vamos decompor aqui o número 4 e aqui do lado o número 6. Qual o menor número primo que divide 4? 2. 4 dividido por 2 dá 2. E agora, 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui, ó, a gente tem 2 vezes 2, tá? E decompondo 6, qual o menor primo? 2. 6 dividido por 2 dá 3. E o 3, que vai dividir o próprio 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, aqui a gente decompôs ele em 2 vezes 3. Quando for para colocar aqui, no lugar do 4, eu vou escrever dessa forma, como eu descobri decompondo o meu número. Então, 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Vou botar o pontinho, tá? O x e o y, repito, não precisa abrir porque não tem nenhum expoente. Mas o 6, eu vou escrever como 2 vezes 3. 2 vezes 3 e o y. Agora a gente vai observar o que eu tenho em comum desse lado, que eu também vou ter em comum do outro. Aqui tem um 2, aqui também tem. Aqui tem um 2, aqui tem outro 2? Não. Aqui tem um x, aqui tem outro x? Não. Aqui tem um y e aqui tem outro y. Então, o que tem em comum em ambos os lados? 2y e 2y. Então, isso aqui que aparece em comum é o que eu vou colocar em evidência. 2y. Abro parêntese e agora eu vou escrever o que está sobrando em cada termo. O que está sobrando aqui? 2x mais, que é o sinal, 3y. Ok? Então, aqui, quando você for aplicar a distributiva para resolver e saber se tá certo ou não, você vai ter que achar esse resultado aqui em cima, tá bom? Então, ó, 2y vezes 2x, eu vou multiplicar os números e as letras eu repito. 2 vezes 2, 4. X e o y eu vou repetir. E aqui, 2y mais 3. E aqui eu repeti o y sem necessidade, ó. Aqui é só o 3. Só o 3 que tá sozinho, vocês nem pra me lembrar. Oxi. 2y vezes mais 3. Eu vou multiplicar os números e a letra eu repito. 2 vezes 3, 6. Y, como tá sozinho, eu vou repetir, tá bom? Então, essa daqui é o fator comum, tá? Fator comum em evidência.
A gente vai ver agora o agrupamento. Vai desenvolver, vai ter fator comum e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai agrupar isso tudo, tá bom?